É a Rádio Tupã e o programa Variedades Tupã para farmácias associadas Riedel, Máquinas Agrícolas e Loja Delta Sul. Nós estamos em contato via telefone com o deputado estadual Darcy Pompeu de Matos, do PDT, que vai tecer as informações sobre a matéria que está dando muita polêmica no Brasil, né? Que fala sobre a reforma da Previdência, né? Que está sendo, essa matéria que estão sendo discutida, né, no Congresso Nacional. Bom dia, deputado. Bom dia, Antônio Marcos Dutra, bom dia à cidade de Tupã e ouvintes aí da Rádio Tupã de toda a região que estão ligados na programação. É um prazer muito grande falar com o amigo e com todos os ouvintes. Prazer é todo nosso, deputado, para tecer as informações sobre essa questão que está sendo discutida no Congresso Nacional, que é sobre a reforma da Previdência. Qual é a sua posição em relação a essa reforma, deputado? Olha, Marcos, frontalmente contra essa proposta, uma coisa que não tem pé nem cabeça, absolutamente não tem nenhum fundamento, e nós temos que fulminar com ela, temos que desmanchar essa proposta, porque ela é inaceitável. Veja bem, hoje o trabalhador, para se aposentar, a mulher contribui com 30 anos e o homem 35. E a aposentadoria será maior ou menor de acordo com a idade. Se a pessoa se aposentar mais novo, é um valor menor. Se a pessoa se aposentar mais velho, tem um desconto menos impactante. O que o governo quer fazer? Quer que a aposentadoria seja para homem e mulher após 49 anos de contribuição, cumulado com 65 anos de idade. Ou seja, é uma coisa praticamente impossível de ser atingida. Eu digo assim que isso é aposentadoria pela hora da morte. O cidadão, depois que morre, depois do velório, chega o agente do INSS dizendo: segura o corpo do morto que chegou a aposentadoria. Aí é tarde, Marcos. É verdade. É tarde, é tão tarde que diz que a justiça tarda, mas não falha. Nesse caso, falhou porque chegou depois. E nós precisamos apontar isso muito claramente para que o cidadão, o seu ouvinte, a cidade de Tupã, compreenda o que é o projeto do governo. Ele atira contra vários segmentos da sociedade, ofende, agride, machuca, retira direitos. Veja bem, o primeiro deles, a pessoa com deficiência física, mental, qualquer tipo de deficiência, hoje, comprovado por laudo, perícia médica, ele recebe um salário por mês. O governo quer que essa pessoa deficiente, comprovadamente deficiente, não receba mais de um salário mínimo, receba menos que o mínimo, e ainda o ajuste da sua pensão não seja no percentual do salário mínimo. Ou seja, ele vai receber R$500 por mês, 400, 500, e com o tempo isso vai crescer que nem cola de burro, para baixo, porque o reajuste não vai acompanhar o reajuste do salário mínimo. Outro grupo são as pessoas idosas e velhas, pobres. A pessoa que hoje tem 65 anos e é pobre, que ganha em torno de R$240 por mês, se é que uma pessoa pode viver com R$240, essa pessoa ganha um salário mínimo de prestação de serviço continuado ou amparo previdenciário. É um auxílio que o governo, que a Previdência dá ao final da vida. Bem, o que o governo quer? Que essa pessoa não receba mais aos 65, mas só aos 70 anos. Vai ser uma corrida muito grande entre a morte e essa pensão, para ver quem chega primeiro. E a morte é ligeira, provavelmente chegue antes, e essa pessoa não receba nada. O terceiro grupo de pessoas são as viúvas. Como é que funciona? Hoje, se tem um casal que está aposentado, os dois, morre um, o outro herda a aposentadoria. Como é que o governo quer? Tem dois aposentados, morre um, esse leva para o cemitério a aposentadoria e a pessoa que ficou não recebe nada. Ou seja, além de perder o ente querido, ainda não tem o benefício de receber, né, a sua herançazinha de pensão. E o que é pior ainda é que se tiver só um aposentado na casa e esse vir a falecer, a viúva ou o viúvo que sobrar só vai receber um pouquinho mais da metade
do que o outro estava ganhando. Ou seja, para a pessoa morrer de raiva, de tédio, de angústia, de dor, de sofrimento, de falta de remédio, de nojo e, quem sabe, morrer de morte morrida e até de morte matada. E o quarto grupo é o colono, o agricultor, o lavoureiro, o plantador, que para mim é a galinha dos ovos de ouro da economia do Brasil hoje. Tu podes olhar que a indústria está crescendo com PIB negativo, crescendo para baixo, o serviço está parado, o comércio está estagnado. O que sobra para movimentar a economia? A lavoura, a pequena, a média, a grande propriedade, o produtor, o lavoureiro, o plantador, que levanta cedo, tem a mão cascuda, cuida dos porcos, tira leite das vacas, enfim, lida com os animais, faz a roçada, plantio, colheita, lavra, enfim, faz o serviço da lavoura, pois eles querem tirar a aposentadoria do colono também, matando a galinha dos ovos de ouro da economia do nosso país, que é a produção primária que está salvando o país. E por quinto, ele atira contra as mulheres. Sim, hoje a mulher se aposenta com 35 anos de contribuição. O que eles querem fazer? Que a mulher se aposente só aos 49 de contribuição e com 65 anos de idade, igual ao homem. Não sabem eles, já sabem bem sim, mas não querem admitir que a mulher tem tripla jornada. A mulher gera filhos, a mulher trabalha fora e a mulher cuida da casa. Aliás, isso eu estive falando com o seu Vilvio Balzan, que é o presidente do PDT, e a Iracema Pirotti, para a gente esclarecer e dizer isso com clareza para o cidadão. Todos nós, Marcos, nascemos da barriga de uma mulher. Nós crescemos no colo de uma mulher. Nós aprendemos a andar pela mão de uma mulher. E feliz aquele que pode viver no coração de uma delas. Mas esses que estão propondo essa reforma não têm coração e não compreendem o coração de uma mulher. Porque castigar a mulher desse jeito é inaceitável. Então, não com o meu voto, não com o meu apoio, não sem minha crítica, o PDT vota contra esse projeto, sobre todos os aspectos, não aceita e está mobilizando o povo, fazendo audiências públicas aqui e atos públicos aí, aonde tiver, nós do PDT estamos juntos lutando contra. Aliás, pelo que sei, hoje vai ter um ato público aí, como está havendo em todo o estado, em todo o Brasil. O povo tem que sair do lugar comum, ir para a rua, ir para as conversas e cobrar do governo, cobrar dos deputados para que não aprove esse projeto, porque ele só castiga o povo trabalhador, o que não dá para aceitar. Deputado, você percebe agora que parece que está caindo a ficha da população, que não está entendendo o que está acontecendo, né? Com essas manifestações. Está na hora de nós todos, Marcos, de nós todos nos acordarmos. Veja bem, tu sabes qual é a semelhança e a diferença entre a coragem e a covardia. A coragem é a atitude que o cidadão, que as pessoas, que o ser humano tem de enfrentar as adversidades, enfrentar os grandes, enfrentar os poderosos, né? É uma pessoa corajosa para fazer isso. E a covardia é a atitude que tem a pessoa, o ser humano, de oprimir, de ofender, de machucar os fracos e os humildes. Então isso chama-se covardia. É um provalecimento, é um provalecido. Pois o governo, ele não tem coragem para enfrentar os grandes devedores da Previdência. Só para te teres uma ideia, essa friboi da carne azeda aí, que estão falando todo dia, que deu dinheiro para tudo que é deputado, tem deputados aí do Rio Grande, tem um deputado que recebeu 1.150.000 de doação na campanha, registrado no TRE. Quando a esmola é demais, o Estado desconfia, né? Deram para ele 1.150.000. Pois esse frigorífico deve 2 bilhões para a Previdência Social. O Marfrig, o outro frigorífico, deve 1 bilhão e pouco. O Bradesco, o Itaú, os grandes bancos devem. E o governo não tem coragem de cobrar dos grandes. Mas é covarde ao atingir os pequenos. Tu imagina se o problema da Previdência
vai ser as pessoas com deficiência, vai ser o cego. Desculpa a expressão, não é certo falar isso, mas eu tenho que dizer para chocar um pouquinho as pessoas. Será que o problema da Previdência é os aleijados? É as pessoas que têm deficiência mental? É esses que têm que pagar a conta? Será que o problema da Previdência são as viúvas? As viúvas é que estão afundando a Previdência? Será que o problema da Previdência são os velhos e pobres? São esses que estão afundando a Previdência? Então, é muita maldade num ato só. Por isso que nós temos que reagir contra essa covardia que estão propondo aqui na Câmara, que eu faço todo dia. O que eu digo aí, eu digo aqui. Eu não tenho essa de acender uma vela para Deus e outra para o diabo, a de Deus tu apaga e o diabo deixa queimando. O que a gente fala aí tem que fazer e falar aqui, e vice-versa. Porque quem vai votar, Marcos, quem apresentou o projeto foi o Michel Temer, e que, aliás, é bom dizer, nem legitimidade tem, porque ele era o vice da Dilma. E ele e a Dilma, quando foram candidatos, não debateram com a população a reforma da Previdência, nem registraram o projeto no TSE, que é obrigado a registrar. Isso não foi motivo de debate em campanha. Aí tiraram a Dilma, ficou o Temer, e ele resolve a moda dele fazer uma reforma a qualquer jeito. Mas quem vai votar não é o Temer, quem vai votar são os deputados, que são de carne e osso, tem nome, endereço, telefone e e-mail. E o povo tem que ficar atento e cobrar desses deputados, porque esses são legitimados, porque eles se elegeram. O povo os elegeu. Então quem votou nele, cobrem dele. Se tu votou nele, agora ele tem que votar em ti. Ele não pode votar contra ti, contra o povo trabalhador, contra o agricultor, contra a mulher trabalhadora, enfim. Então é preciso cobrar dele, marcar na paleta. Quem vai elegê-los no ano que vem não vai ser o Temer. Quem vai votar neles ou não será o povo de Tupã, o povo da região central do estado, o povo do Rio Grande. Então eles têm que saber, eu não estou falando mal deles, eu estou tentando acordá-los e pedir que o povo os acorde, cutuque eles, carimbe eles, marque na paleta, porque não dá para aceitar que eles metam a mão no bolso do trabalhador na maneira como estão fazendo e deixem os grandões aí sem pagar a Previdência Social e a gente pagando o pato sozinho. Essa é a nossa briga. Deputado Pompeu, não tem perigo como é que está a discussão no Congresso? Não tem perigo de passar essa matéria aí na calada da noite? Tem, sempre tem. Por isso que a gente não pode, como diz o Raul Seixas na sua música, a gente não pode ficar na beira da estrada com a boca escancarada, cheia de vento, esperando a morte chegar. É porque ela vem, né? Então nós temos que tomar uma atitude. Tão importante quanto as audiências públicas que a gente faz aqui todo dia aqui na Câmara. Ontem eu fui noite adentro lá, brigando com eles, é fazer também atos públicos. Quando o deputado vai para a região, cobra dele. Tem aqui escondidinho, bem quietinho na moita, e fazendo os eleição para mamar deitado. Então tem que cutucar eles, porque senão vão votar na calada da noite. E vou te dar uma prova. Já saiu 2 votações que dá para a gente ter uma leitura. A primeira votação foi da chamada admissibilidade, para aceitar o projeto na Câmara. Foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu também faço parte, e lá entrou num dia, em 3 dias foi votado. Foi um parecer do Alceu Moreira, deputado gaúcho aí, e o parecer já estava pronto. E foi 3-1 a favor do governo. Depois, quando nós começamos a denunciar, o povo começou a ver o que era e começou as mobilizações, muitos deputados se encolheram, viram o tamanho do estrago, o tamanho do bicho, e começaram a segurar, puxar o freio. Bom, agora nós fizemos uma eleição para ser o vice-presidente, para ver quem seria o vice-presidente da comissão, que não tinha vice-presidente. De 36 deputados, 12 recuaram, né, não votaram, e dos 24 que votaram, deu 12-12. Ou seja, deu empate. Por quê? Porque as mobilizações, o povo na rua, o eco do grito que se grita aí, ele ecoa por aqui. Ele tem
ele tem ressonância aqui no Planalto Central. Está surtindo então, efeito. Tem que brigar, tem que espernear. Está surtindo efeito, deputado. Está surtindo efeito. Então é isso que nós temos que fazer. Agora, se a gente se acomodar e deixar por isso mesmo, eles vão votar a toque de caixa, aprovam na comissão, vai para plenário, passa em plenário e vão levando, correndo meio por 30 dias, um ano por 375 e vão tirando os nossos direitos. E eu quero dizer para ti, Marcos, até para que o ouvinte tenha noção de que a gente não faz a pregação aqui do quanto pior melhor, do tipo se aí governo sou contra. Eu vou dizer assim, esse é um projeto que não pode ser de governo. Esse é um projeto que não deve ser de oposição. Esse é um projeto que tem que ser de Estado, do Estado brasileiro, porque a Previdência, ela não é meramente matemática, números. A Previdência é vidas. Tu está tratando com as vidas das pessoas, com a vida do deficiente, com a vida do idoso pobre, com a vida da mulher viúva, com a vida do agricultor, com a vida da mulher como um todo. Então não é uma brincadeira. E para provar isso que eu estou te dizendo, tu olha o absurdo que o governo fez. Olha o absurdo, que não dá vontade de pegar pelo pescoço. Nós pedimos para o governo os microdados da Previdência. Raciocínio que está ouvindo aí, pensa um pouquinho comigo, por favor. Pedimos os microdados da Previdência. O que é os microdados? É assim, o governo dizer quantos deficientes recebem da Previdência e qual é a quantia que dá o pagamento desses deficientes em todo o Brasil. Quantas pessoas idosas de 65 anos e pobres que recebem da Previdência? Quantas viúvas e qual é o valor que elas recebem? Quanto é que dá todo esse valor? E aí vai indo, quanto é que o agricultor recebe da Previdência? Quanto é da agricultura? Quanto é que o agricultor paga para a Previdência? Porque a gente sabe que o agricultor paga o Fundo Rural, cujo dinheiro não vai para a Previdência, vai para o Caixa Único, né? Então, nós pegamos assim para dar uma revirada lá dentro para transparência, entrar na perna do pato e sair na perna do pinto, virar do avesso os números, os dados. O governo titubeou, tastavilhou, empurrou com a barriga, enganou e até que nos entregou os dados dentro de um CD. Nós abrimos o CD, mas sabe o que tinha no CD? Tinha o que o peixe faz na água. Sabe o que o peixe faz na água? Nada. Estava em branco o CD. Sabe por quê? Porque eles não podem dizer. Porque se eles disserem, eles próprios vão ser desmascarados pelos dados deles mesmos. Eu disse ali no debate ontem, o que é que tem nesses dados, que só o governo sabe, e que eu não posso saber. E que se eu ficar sabendo e contar para o mundo, cai a casa. É claro que os dados vão provar que a Previdência não é deficitária. Se tu pegares tudo que você paga, que o teu patrão paga, que o empregado paga, que o empregador, que o empresário paga também. É o patrão e o empregado, a mesma coisa. Além disso, tem o PIS, tem a COFINS e tem a CSN, a contribuição sobre o lucro líquido das grandes empresas. Tá bem? Então, pegar todo esse dinheiro, depositar numa conta, inclusive o Fundo Rural do colono, do agricultor, que ele paga quando tira a nota da venda do seu produto lá no modelo 4, no bloco. Então, pegar todo o dinheiro, botar numa conta e tirar dessa conta tudo que a Previdência tem que pagar para os deficientes, para as viúvas, as pensões, para os velhos pobres, que são amparo previdenciário, que tem que pagar para auxílio-doença, enfim, todo tipo de pecúlio devido pela Previdência ao cidadão brasileiro. Sabe qual é a diferença? Sobra dinheiro, e bastante, e muito dinheiro. Aí o governo diz assim, não, mas não tem dinheiro. Sabe por que não tem? Não tem. Porque o governo tira dessa conta, que eu te falei, 30% para o tal de DRU, que quer dizer desoneração das receitas da União, que é para fazer um fundo, fazer um caixa, fazer uma poupança para pagar
juro, do juro, da mãe do juro, do pai do juro, do avô do juro, da praga do juro, para os bancos. Ou seja, o dinheiro que nós depositamos para um dia a gente poder receber de aposentadoria, o governo pega e paga para os bancos. Os bancos não podem esperar, mas a gente pode. Os bancos não podem deixar de receber, mas a gente pode ficar sem receber. Então, não com meu voto, não com meu apoio, e estou dando os argumentos e me contestem. Porque eu vou repetir, o que eu estou dizendo, Marcos, para ti, na Rádio Tupã, para os ouvintes de Tupã, eu digo em qualquer canto, digo na frente deles, todo dia eles ficam mudos, fazem cara de paisagem, como se não tivesse acontecendo. Parece um quadro na parede, de tão carudo que todos eles ficam. Ontem estava um representante do governo que não sabia o que dizia depois que a gente desmascarou eles. Então a gente tem que desmascará-los para que a gente possa ter uma coisa muito clara. Eu não sou contra, volto a dizer, a reforma da Previdência. Repito, não é coisa de ser de oposição ou de governo, porque a reforma da Previdência, ela vale para mim, para ti, para cada uma das pessoas, ela deve valer por pelo menos 60 anos, que é a vida, digamos assim, a vida ativa das pessoas. Então, nesses 60 anos, entra governo de um partido, sai governo, entra de outro partido. Então, não se trata de ser de partido político ou de ser desse ou daquele governo, mas trata, sim, de regrar, de regulamentar, de acertar a vida das pessoas, porque a vida das pessoas não tem coisa mais importante. Não há nada mais importante na vida do que a própria vida. Eu diria assim, só tem uma coisa, digamos assim, que tu pode dizer que é imensamente importante, é a liberdade na vida. Mas a liberdade, ela só existe se tiver vida. Então a vida é mais importante que a própria liberdade. Então nós temos que valorizar a vida dos seres humanos, porque a vida só é vida se for vida bem vivida, com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida, senão não é vida. Mas o que estão querendo fazer é estraçalhar com a vida do cidadão, atazanar as nossas vidas. E aí nós temos que reagir, porque não é possível que um só governo temporário, só um governo sem legitimidade vá atrapalhar a vida de todos nós. Nós temos então que reagir, levantar da cadeira, ficar de pé, com os pés no chão, com a cabeça no lugar, olhar para o horizonte e botar a boca no trombone. Nós não podemos ficar aí que nem galo de chaminé, virando para o lado e da sopra. Não, nós temos que ter um norte, um rumo, uma direção, e esse norte, rumo e direção é contra essa reforma. Tem emendas? Vamos fazer emendas? Vamos. Mas a grande emenda que nós precisamos fazer e precisamos aprovar nesse projeto é emendar, desculpa a expressão, mas emendar um pé na bunda desse projeto, porque ele não presta, não serve para o povo brasileiro. Temos que derrubar ele. Se preciso ajustar a Previdência, dá para nós ajustar. Vamos tentar, com calma, sem desespero, debatendo com a sociedade, vamos fazer algo que seja justo. E é isso que eu defendo. Deputado, a gente agradece a sua participação no programa Verdades Tupã, também seus esclarecimentos e, aguardamos aí em outra oportunidade debater e o senhor trazer uma boa informação que esse projeto não passou no Congresso. A gente passa o microfone à disposição para algo mais que você queria salientar para a comunidade de Ponce de Eterno. Tá bom, Marcos. Te agradeço a oportunidade de nós conversar com a comunidade de Tupanciretã e vocês todos aí que estão acompanhando o teu trabalho. Marcos, parabéns a ti, ao Miguelzinho, a todos vocês. Um abraço à minha querida Iracema Pirotti, tem dialogado isso bastante comigo também, seu Vilro Balzan, o PDT, que tem a obrigação de defender o trabalhador, e nós vamos fazer isso com muita responsabilidade, até porque essa reforma é aquela velha história, do couro sai as correias. Sabe onde é que eles querem fazer as correias? Do couro do lombo da gente. Não sem a gente ganhar, não sem limpar. Quem não pede não leva, quem não chora não mama, quem não reclama não ganha. Então a gente tem que trancar o pé, cravar o papel no topo, deixar o cabo tremendo, fazer o nosso papel, até porque o peixe morre pela boca e o homem pela palavra. Eu dou a minha,
me garanto e me sustento. Bom dia, um abraço e muito obrigado. Um abraço, um bom dia, deputado. Falamos com o deputado estadual Darcy Pompeu de Matos.